Olá, meus jovens, vamos voltar à nossa aula, operações de aeródromo VFR. Vamos lá, vamos ver o que a gente vai ver hoje. Operações de aeronave sem comunicação com a torre. Então, nós vamos ver agora a operação da aeronave sem comunicação com a torre. Aeronave sem comunicação com a torre, nós vamos fazer o quê? Nós vamos, se não tem comunicação, você vai colocar lá no 7600, no transponder, você vai ver isso, o que quer dizer isso mais tarde, e você vai vai continuar voando e fazendo todos os procedimentos para pouso de acordo com o que o plano de voo estabeleceu, tá? Vamos ver agora como é isso. É dever do piloto de uma aeronave sem rádio ficar atento aos sinais luminosos emitidos pela torre quando na área de manobras e no circuito de tráfego, para informar que a aeronave não possui rádio ou que recebeu uma autorização visual da torre. O piloto deverá no solo, dia, mover os alerões ou leme de direção, noite, piscar 2 vezes os faróis de pouso, caso possua as luzes de navegação, em voo, dia, ingressar no circuito balançando as asas, noite, ao ingressar, piscar 2 vezes os faróis de pouso ou de navegação, o alcance da pistola de luminosa. Qual é a pistola de sinais? É uma pistola que é um revólver que emite um feixe de luz. Então esse feixe tem várias cores: branco, verde e vermelho. São só essas 3 cores, tá? Então nessas 3 cores é que vão ser emitidos os feixes de luz, ok? Dia, o alcance da pistola de sinais é de 5 km, de noite é 15. Vamos lá, galera. Olha a torre agora com os sinais luminosos. Vamos lá. A luz, tá? O feixe de luz e a aeronave em voo e a aeronave em solo. Verde contínua, livre pouso, aeronave em solo, livre decolagem. Verde intermitente, regresse e pouse. Em solo, livre táxi. Vermelha contínua, dê passagem à aeronave e permaneça no circuito para a aeronave em voo. No solo, mantenha a posição. Vermelha contínua, aeródromo impraticável. Vermelha contínua no solo, afasta a pista de pouso em uso. Branca intermitente, pouse nesse aeródromo e dirija ao estacionamento. Isso para a aeronave em voo. Para a aeronave no solo, regresse ao estacionamento. E a luz de pirotécnica, não obstante qualquer instrução anterior, não pouse por enquanto. Então são essas 3, né? É a luz branca intermitente, luz verde e a luz vermelha, tá? Que são dados nos sinais da nossa torre. A torre emite isso para a gente, tanto em aeródromo que tenha torre ou não. Se a aeródromo tiver torre, mas você está sem rádio, ele já viu no transponder que está alocado 7600, falha de comunicação. Então ele vai usar esta simbolização para te avisar a pousar, regressar, o que for, ok? Aeródromo impraticável. Aeródromo cuja praticabilidade das pistas fica prejudicada devido à condição anormal. Aeronave acidentada na pista, pista alagada, pista em mau estado e etc., determinando a suspensão das operações de pouso e decolagem. Aeródromo interditado. Aeródromo cujas condições de segurança, chegada e saída de aeronave presidencial, operações militares, ordem interna e etc., determinam a suspensão das operações de pouso e decolagem. Aeródromo interditado
Aqui falou, nós lemos a definição, só que a definição não está bem, ela está correta, mas ela diz o quê? Chegadas e saída de aeronave presidencial. Então, a chegada e saída, antes da chegada, o aeródromo ele fica interditado por 1 hora, 60 minutos. E após o pouso, na chegada, na saída, ele também fica interditado por 1 hora, 60 minutos. Então, nessa chegada e saída aí, é 1 hora antes, 1 hora depois, ok? Aeródromo fechado. Aeródromo cujas condições meteorológicas estão abaixo dos mínimos estabelecidos pelo órgão de controle. O que é abaixo dos mínimos? É abaixo dos mínimos de visibilidade e teto. Tá? Qual é a visibilidade que nós temos? Nós temos que ter no mínimo para voar VFR, 5.000 metros de visibilidade. E quanto de teto? 1.500 pés. Abaixo disso, você não pode decolar nenhuma aeronave para fazer um voo. A não ser que você peça VFR especial, só que VFR especial, ela é de que forma? Ela fica restrito a 27 milhas náuticas do aeródromo. Você não pode voar VFR especial na TMA, ok? Você pode só voar a 27 milhas do aeródromo, tá? Prioridades para decolagem. Prioridades para decolagem, independente da sequência em que iniciarem o táxi ou a checagem, iniciarem o táxi ou chegarem à posição 2, a seguinte prioridade deverá ser observada na sequência de decolagem. Então, prioridades para pouso e decolagem é a prioridade que se tem, qual tipo de operação, qual tipo de aeronave ele tem prioridade para pouso e decolagem. Quem vai decolar primeiro, tá? Nesse caso aqui, a prioridade para decolagem, a primeira é a aeronave em missão de defesa aeroespacial. Então, é uma aeronave que vai fazer alguma interceptação uma aeronave que vai fazer uma interceptação caso haja uma entrada no espaço aéreo brasileiro sem autorização, ok? 2. Operação militar, missão de guerra ou de segurança interna. 3. Aeronave transportando ou destinada a transportar enfermo ou lesionado em estado grave, que necessite de assistência médica urgente ou órgão vital destinado a transplante em corpo humano, SVH. Esse 3 é a aeronave ambulância, tá? 4. Aeronave em operação de busca e salvamento. 5º, aeronave conduzindo o presidente da República. 6º, aeronave em operação militar, manobra militar, treinamento. E 7º, as demais aeronaves na sequência estabelecida pelo órgão de controle. Ok? Isso é a nossa sequência de pouso. Prioridade de pouso. Uma aeronave que se encontra no segmento final de um procedimento de aproximação por instrumento terá normalmente a prioridade sobre a outra aeronave que estiver no circuito de tráfego visual, excluindo-se o caso de aeronave em emergência que de nenhum modo poderá ser preterida. A seguinte ordem de prioridade deverá ser observada na sequência de pouso. Primeiro, planadores. Por que planadores? Planadores não têm motor, então o planador não consegue fazer uma arremetida, ok? 2. Aeronave transportando ou destinando a transportar enfermo ou lesionado em estado grave que necessite de assistência médica urgente ou vital, ou órgão vital, destinado ao transplante, destinado a transplante em corpo humano, SVH, ok?
Essa é a nossa aeronave ambulância, que a gente chama que é o avião ambulância, tá? 3. Aeronave em busca e salvamento, SAR. 4. Aeronave em operação militar, missão de guerra ou segurança interna. 5. Aeronave conduzindo o presidente da República. 6. Aeronave em operação militar. E 7. Demais aeronaves na sequência estabelecida pelo órgão de controle. Ok? Então essa é a nossa prioridade para pouso. Separação das aeronaves na decolagem e pouso. Quando as aeronaves em voo VFR estiverem a 5 minutos do circuito de tráfego de aeródromo, tá, deverão estabelecer contato via rádio com a torre, a fim de receber autorização para ingresso no circuito ou cruzamento do aeródromo. Esteira de turbulência é o efeito da massa de ar em rotação que se origina nas extremidades das asas, causando turbilhonamento. Quanto maior for a aeronave, maior será a sua esteira de turbulência. Então aqui nós vamos classificar as aeronaves pelo peso, tá? A gente começa com a aeronave pesada, H, rate. Todos os tipos de aeronave de peso máximo de decolagem de 136 mil quilos ou 300 libras ou mais. Aeronave média, medium. Todas as aeronaves de peso máximo de decolagem inferior a 136 quilos, 136 mil quilos, 300 mil libras e superior a 7.500 quilos, 15.500 libras. Aeronaves leves, light, todas as aeronaves de peso máximo de decolagem de 7.000 quilos, 15.500 libras ou menos. Então nós classificamos aqui as três esteiras de turbulência, a leve, a média e a pesada. Então vocês têm que fazer essa comparação. Nisso vai ter o controle, vai dar um espaçamento em tempo para que essa esteira de turbulência ela se dissipe, ok? Separação de aeronaves em relação à esteira de turbulência. Aeronave pousando, aeronave média atrás de uma aeronave pesada, 2 minutos. Aeronave leve atrás de uma aeronave pesada ou média, 3 minutos. Aeronave decolando, aeronave média ou leve atrás de uma pesada, 2 minutos. Então nós temos aqui a caracterização de que uma aeronave pesada e atrás uma aeronave leve, tá? 3 minutos de distanciamento para o pouso. Para a decolagem, 2 minutos de distanciamento, ok? Então, galera, aqui a gente vai finalizar essa parte da matéria, né? E eu já falo de novo com vocês. Estudem, leem e façam simulado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, ok? Um abraço.